O silêncio no início pode parecer inofensivo. Às vezes é necessário um tempo para pensar, para refletir, para respirar. Mas, dentro do casamento, o silêncio prolongado, aquele que nasce da dor não resolvida, do ressentimento cultivado, da frustração não tratada, torna-se um abismo entre duas almas que, por aliança, foram chamadas a caminhar como uma só carne. O silêncio se instala como uma parede invisível, fria, mas real. Não se grita, não se discute, não se explode. Mas também não se ama com palavras, não se toca com frases, não se cura com conversas. O amor então cala. E quando o amor se cala, ele começa a definhar. A Bíblia apresenta a comunicação como instrumento divino. Desde Gênesis, vemos um Deus que fala. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. A criação se deu por meio da palavra. O próprio Jesus é chamado de Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Jó 1:14. O cristianismo não é uma religião do silêncio, é uma fé que nasce da escuta. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Portanto, a ausência de diálogo dentro de um relacionamento é uma desconexão espiritual, emocional e até teológica. É uma negação prática da natureza relacional de Deus. Num casamento, o diálogo é mais do que conversa. Ele é o oxigênio da intimidade. Onde o diálogo morre, o amor começa a sufocar. O que começou como silêncio para evitar conflito, com o tempo se torna uma prisão. O casal não briga, mas também não se ama com profundidade. A rotina camufla o distanciamento. Eles se tornam parceiros de jornada, mas não mais companheiros de alma. Dividem contas, criam filhos, fazem planos, mas não partilham o coração. E qual é a raiz disso? Às vezes, um episódio específico que feriu. Outras vezes, acúmulo de decepções pequenas, não tratadas. Às vezes é medo. Medo de se abrir e não ser compreendido. Medo de gerar mais dor. Medo de reações negativas. E o medo paralisa. O medo é o inimigo oculto da comunicação conjugal. A palavra nos diz em 1 João 4,18 que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Quando o amor é maduro, ele gera segurança para o diálogo. Mas quando o amor é imaturo, ele deixa que o medo guie os silêncios. A ausência de conversa pode parecer menos dolorosa do que a exposição de feridas, mas essa ausência é uma anestesia temporária. O silêncio não cura, ele adia a crise, ele encobre a ferida, mas não a trata. Casais que deixam de se comunicar vivem um tipo de morte relacional. Não necessariamente há infidelidade, nem abusos, nem escândalos, mas há uma morte lenta, a morte da escuta, a morte do olhar cúmplice, a morte da partilha honesta, e isso se alastra para a vida espiritual. A oração em casal desaparece, o culto doméstico se esfria, o perdão se torna raro, a fé vira formalidade, e o que antes era jardim torna-se deserto. A Bíblia está cheia de conselhos sobre como usar bem as palavras. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Provérbios 15:2. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18:21. E ainda, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25:11. Isso revela que Deus se importa com o que falamos, quando falamos e como falamos. Ele nos chama à responsabilidade sobre as palavras. E no casamento, isso é ainda mais sagrado. O silêncio prolongado também é um terreno fértil para o diabo. Em 2 Coríntios 2:10-11, Paulo fala sobre o perdão para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. O inimigo sabe que o silêncio pode abrir portas para a imaginação negativa,
suspeitas infundadas, interpretações erradas. Ele coloca lentes distorcidas. Um simples olhar vira rejeição, um gesto vira crítica, uma ausência vira desamor, e o coração vai se fechando. As emoções vão se recolhendo, até que um dia o casal não se reconhece mais. Mas há esperança. O Deus que restaurou Lázaro do túmulo, que reconstruiu os muros caídos de Jerusalém, que reergueu Pedro da culpa, também é poderoso para ressuscitar a comunicação dentro do casamento. O primeiro passo é reconhecer que há um problema. Admitir que o silêncio se tornou prisão, que o orgulho foi mais forte do que o amor, que o medo venceu a transparência, e então buscar em Deus a cura. A restauração começa com oração. Não oração formal, mas oração sincera. Clamar por sabedoria, clamar por humildade, clamar por graça para ouvir e para falar. E à medida que se ora, o Espírito Santo age. Ele amolece corações, ele traz à tona lembranças, pecados, palavras não ditas, ele traz arrependimento, e onde há arrependimento, há reconciliação. Também é necessário buscar momentos intencionais para conversar. Não esperar que o ambiente seja perfeito, nem que tudo se resolva numa única fala, mas criar rotinas de diálogo. Momentos para perguntar: como você está de verdade? O que tem te preocupado? O que sente? Falta no nosso casamento? O que posso fazer para amar melhor você? Essas perguntas abrem espaço para uma comunicação honesta. E essa honestidade, mesmo que traga dor no início, será o solo fértil para uma nova intimidade. Talvez você diga: mas ele não fala, mas ela não me ouve. É aí que entra o poder do amor que persevera, o amor que insiste, o amor que escolhe o bem do outro, mesmo quando não há reciprocidade imediata. Esse é o amor de 1 Coríntios 13. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que não desiste. Também é hora de relembrar o que uniu vocês. Voltar ao início, ao primeiro olhar, às promessas do altar, ao tempo em que conversar era natural. Redescobrir os motivos pelos quais o diálogo fluiu um dia. Revisitar a história de vocês, agora com maturidade. Perceber onde se perderam, para então se reencontrarem. Jesus é o restaurador de tudo o que foi quebrado. Se ele transformou água em vinho numa festa de casamento, ele pode transformar o silêncio amargo em palavras doces. Mas será preciso fé, será preciso paciência, será preciso quebrantamento. E, acima de tudo, será preciso uma decisão. Não mais viver como dois estranhos, mas como um só corpo, um só espírito, um só propósito. Ainda há muito mais a dizer sobre como o perdão liberta a voz, como o Espírito Santo conduz conversas difíceis, como o culto familiar renova o vínculo espiritual e como casais podem reconstruir o diálogo mesmo após anos de silêncio. Mas para que a restauração da comunicação aconteça de maneira profunda e duradoura, é preciso tratar não apenas dos sintomas, mas das raízes. O silêncio conjugal, muitas vezes, não é o problema em si, mas o sintoma de problemas mais profundos, feridas não curadas, expectativas não alinhadas, padrões familiares disfuncionais repetidos inconscientemente, orgulho, ressentimento acumulado, pressões externas que invadem o sagrado espaço do lar. É comum que maridos ou esposas carreguem dentro de si histórias antigas que nunca foram resolvidas. Traumas de infância, rejeições anteriores, experiências negativas com pais ausentes ou controladores, tudo isso pode influenciar o modo como se comunicam ou deixam de comunicar com o cônjuge. Uma pessoa que aprendeu desde cedo que expressar sentimentos é fraqueza, tende a se calar quando mais precisa falar. Alguém que foi constantemente invalidado tende a não confiar que será ouvido com empatia. E isso gera um ciclo de silêncio e afastamento.
Por isso, é necessário olhar para dentro com coragem. Permitir que o Espírito Santo faça uma sondagem profunda, como no Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse convite a Deus não é leve. Ele implica em disposição para ser confrontado, transformado, quebrantado. Mas é nesse lugar de vulnerabilidade que as maiores curas acontecem. É aqui que entra a importância da confissão. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. O silêncio no casamento pode ser quebrado por um ato de confissão. Eu reconheço que tenho me calado por medo. Percebo que me tornei frio porque me senti desvalorizado. Sinto falta de ser ouvido com atenção. Essas confissões não são acusações. Elas não apontam o erro do outro, mas revelam as próprias dores. E isso abre espaço para empatia. Quando o cônjuge vê o coração do outro, em vez de apenas as falhas, o espírito de reconciliação se manifesta. Muitos casais carregam o fardo do orgulho e é esse fardo que impede a reconexão. O orgulho impede o pedido de perdão, impede o reconhecimento das próprias falhas, impede o primeiro passo. Mas o amor verdadeiro não espera que o outro ceda. Ele dá o primeiro passo, ele desce, ele serve. Jesus, o nosso modelo de amor, nos ensinou isso ao lavar os pés dos discípulos, inclusive de Judas. Ele nos mostrou que o maior no reino é aquele que serve, que ama sem garantias, que perdoa antes mesmo de ser pedido. O silêncio conjugal também pode ser combatido com práticas espirituais deliberadas. A oração em conjunto, por exemplo, mesmo que simples e breve, cria uma atmosfera de humildade e unidade. Casais que oram juntos aprendem a ouvir um ao outro com mais ternura. Aprendem a perceber as angústias uns dos outros. A oração alinha o coração do casal com o coração de Deus. E onde há essa aliança tripla, marido, esposa e Senhor, ali há força, direção e cura. Além disso, a prática do devocional conjugal é poderosa. Não se trata apenas de ler um texto juntos, mas de compartilhar impressões, orar sobre os desafios do dia, perguntar como foi a semana com Deus. Isso cria uma linguagem espiritual comum. E quando o casal fala a mesma língua espiritual, o diálogo emocional e prático flui com mais naturalidade. É importante também valorizar os pequenos começos. Às vezes, a reconexão começa com algo simples. Uma mensagem no meio do dia dizendo: estou pensando em você. Um elogio sincero, um abraço sem razão, um convite para uma caminhada juntos. Pequenos gestos que dizem: quero me reconectar. Você importa. Nosso casamento ainda tem valor para mim. E esses gestos vão amolecendo corações endurecidos, como a água que gota a gota molda a pedra. Ao longo da palavra, vemos casais que enfrentaram suas crises. Abraão e Sara viveram momentos de desconfiança, dúvida e até risos irônicos diante das promessas de Deus. Mas permaneceram juntos e foram pais de uma nação. Isaac e Rebeca, apesar das preferências parentais que dividiram seus filhos, continuaram a crer no plano de Deus. Oséias foi chamado a amar uma mulher infiel, símbolo da fidelidade de Deus diante da infidelidade do seu povo. E em cada história, vemos que Deus está mais interessado em restaurar do que em punir. Ele deseja que o casamento seja reflexo da aliança dele conosco. Uma aliança que não se rompe diante das falhas, mas que se renova com graça e verdade. Voltar a conversar é, portanto, mais do que uma decisão técnica. É uma postura de vida, é um comprometimento com a verdade. É a disposição de reconstruir pontes, tijolo por tijolo, mesmo que o processo seja lento. É entender que cada palavra pode ser um alicerce ou uma rachadura. E por isso é preciso escolher as palavras com sabedoria.
oração e humildade. Mas e se o outro não quiser? E se o cônjuge permanece em silêncio? E se você já tentou tantas vezes e nada mudou? Nesse caso, o chamado é para perseverar no amor. Não um amor cego, que ignora o sofrimento, mas um amor que continua crendo na possibilidade da restauração. Romanos 12:21 nos exorta: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amar aquele que se fecha pode ser o maior desafio de sua vida, mas também será o maior testemunho de graça. E lembre-se, o silêncio que machuca hoje pode ser o campo fértil para um testemunho de redenção amanhã. Muitos casais que passaram por períodos intensos de distanciamento emocional, que chegaram a viver como estranhos, foram restaurados quando um dos dois decidiu não desistir. E quando essa decisão é acompanhada de oração, jejum e submissão ao Senhor, os céus se movem. Deus ainda realiza milagres. Ele ainda transforma corações. Ele ainda revive o que estava morto. Então, se você está ouvindo este devocional e reconhece que o silêncio tem dominado seu lar, ore, clame, confesse, perdoe, recomece, busque ajuda se necessário. Pastores, conselheiros bíblicos, amigos, espirituais maduros, todos podem ser instrumentos de Deus para essa jornada. Mas acima de tudo, creia, Deus é por você e Ele é por seu casamento. Ele não se agrada da distância, do silêncio, da frieza. Ele se alegra na reconciliação, no amor restaurado, no abraço reencontrado. Não permita que o silêncio diga a última palavra. Permita que a última palavra venha de Deus e que ela seja: eu faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. A verdade é que, dentro do casamento, o silêncio não é neutro. Ele carrega intenções, medos e mensagens ocultas. Às vezes, o que não se diz fala mais alto do que qualquer grito. A ausência de palavras pode ser interpretada como ausência de amor, ausência de empenho ou até mesmo abandono emocional. E é por isso que precisamos aprender não apenas a falar, mas também a escutar com o coração. A escuta no casamento é um ato espiritual. Tiago 1,19 nos adverte: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Essa ordem de prioridades revela uma sabedoria rara. Ouvir é mais importante do que falar. E ouvir com atenção, com empatia, com presença real, é uma forma de dizer: você importa. Quando escutamos o cônjuge de forma profunda, estamos reconhecendo a dignidade daquela pessoa. Estamos dizendo: suas palavras têm valor para mim. No entanto, escutar de verdade exige treino, porque muitas vezes, enquanto o outro fala, já estamos preparando a resposta. Não ouvimos para compreender, mas para responder, argumentar ou nos defender. Isso bloqueia a conexão emocional. Uma escuta santa é aquela que se despe do ego, que se oferece como espaço seguro, que acolhe o desabafo sem julgamentos imediatos. Na Bíblia, vemos momentos em que o silêncio causou danos e outros em que a palavra restaurou. Adão, por exemplo, estava ao lado de Eva quando ela foi tentada pela serpente, mas permaneceu em silêncio. Seu silêncio foi cúmplice, omisso, desconectado. Ele não interviu, não protegeu, não lembrou da instrução de Deus. E o resultado foi a queda, um silêncio que destruiu. Por outro lado, vemos Davi buscando restaurar alianças por meio da palavra. Após seu pecado com Batseba, ele não tentou justificar-se diante de Deus. Ele orou: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Salmos 51:10. Ele escolheu a transparência, o arrependimento, o clamor e foi restaurado. Palavras honestas diante de Deus abriram o caminho da cura. E mesmo quando
Olhamos para casais bíblicos em crise, vemos como a ausência ou a distorção da comunicação impactou. Mical, esposa de Davi, desprezou-o no coração quando ele dançou diante do Senhor. E sua reação amarga, marcada por crítica e julgamento, rompeu a conexão entre eles. O texto diz que após aquele episódio, ela não teve filhos até o dia da sua morte. 2 Samuel 6:23. Não sabemos todos os detalhes, mas a frieza entre eles se cristalizou. A crítica sem empatia matou a intimidade. Ananias e Safira, no Novo Testamento, também são exemplo de um casal que dialogou, mas de forma errada. Em vez de alinharem-se para a verdade, pactuaram juntos na mentira, concordaram no engano, e o resultado foi trágico. Isso mostra que o diálogo por si só não é o suficiente. É necessário que ele seja conduzido pelo Espírito da Verdade. E é aqui que entramos num ponto essencial. A comunicação dentro do casamento precisa do Espírito Santo para ser frutífera. Gálatas 5:22-23 fala do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos esses elementos são essenciais para o diálogo saudável. É o Espírito que nos ensina a falar com mansidão, que freia nossa língua no calor da ira, que nos inspira a pedir perdão, que nos capacita a ouvir com humildade. Sem o Espírito, nossa fala se torna carregada de ego, orgulho, mágoas, impulsos. Com o Espírito, ela se transforma em ferramenta de cura. Por isso, antes de falar, ore. Antes de discutir, busque o Espírito. Antes de decidir confrontar, pergunte: é o momento? É com esse tom? Qual a motivação do meu coração? Porque às vezes não é o conteúdo da fala que machuca, mas a forma, o tom, o momento. Também é necessário compreender que cada pessoa comunica de maneira diferente. Alguns são verbais, outros são mais introspectivos. Alguns expressam amor com palavras, outros com atitudes. E entender o idioma emocional do cônjuge é uma chave de sabedoria. Muitas crises nascem de expectativas desalinhadas. Eu quero que ele fale mais. Eu quero que ela demonstre mais carinho. Mas talvez ele demonstre amor servindo. Talvez ela expresse respeito em silêncio. Compreender isso é fundamental e exige empatia e tempo. Às vezes, para restaurar o diálogo, será necessário reaprender a linguagem do amor. Gary Chapman, em sua obra As 5 Linguagens do Amor, nos lembra de que nem todos expressam amor da mesma forma. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço, toque físico e presentes são formas distintas de amar. Quando o casal descobre a linguagem principal um do outro, o diálogo se torna mais eficaz, porque passa a ser feito na língua que o outro entende. Também é essencial lembrar que o lar é o campo de batalha mais sutil do inimigo. Ele não precisa destruir com adultério ou violência. Basta semear distância, frieza, falta de conversa, falta de riso, e com o tempo o amor se torna lembrança. Mas Deus quer reacender a chama, quer devolver a leveza, o riso, o toque, o prazer de conversar, o descanso de poder ser você mesmo sem medo de julgamento. E mesmo para casais que estão há anos sem dialogar de verdade, há esperança. Já vi, ouvi e acompanhei testemunhos de homens e mulheres que, após 20 ou 30 anos de casamentos frios, viram Deus restaurar o vínculo. Uma esposa que decidiu jejuar pelo marido todos os dias durante 3 meses. Um homem que escreveu uma carta por semana à sua esposa, dizendo o que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Um casal que começou a caminhar juntos todos os dias, apenas para ouvir um ao outro. Pequenos gestos, grandes milagres. Portanto, se você sente que o seu casamento está preso no silêncio, levante-se com fé.
Deus está chamando você para ser ponte, não muro, para ser voz, não eco, para ser cura, não continuação da ferida. A palavra diz em Provérbios 16:24: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Suas palavras podem ser medicina. Não se o cale. Fale com amor, fale com oração, fale com paciência, fale com esperança. E se você não sabe por onde começar, comece dizendo: eu sinto falta de você. Ou, eu gostaria que a gente voltasse a conversar. Ou até mesmo, você pode orar comigo hoje? Às vezes basta uma faísca para reacender o fogo da comunhão. O silêncio não precisa ser o fim. Com Jesus, ele pode ser o recomeço.